Fala galera, Robson Abreu chegando aqui no canal Robson Abreu Esportes para falar de um dos esportes que eu mais gosto, tá? Pouco difundido aqui no Brasil comparando ao futebol, o vôlei, o basquete, não tem tanta fama assim no Brasil, é o tênis de quadra, né? O Gustavo Kirten ajudou a gente a evoluir bastante esse esporte, né? Nosso Guga, Maria Esther Bueno e outros grandes atletas de tênis que nós temos visto, né, ao longo dos últimos anos chegando no Brasil e tem atraído, né, alguns públicos novos para esse esporte, né? Mas eu queria apresentar um pouquinho a vocês um pouquinho do contexto histórico de como esse esporte chegou até nós. A gente vai falar isso num segundo vídeo, mas de como começou esse esporte. Vamos lá. Existem algumas discussões, né, sobre que ano que começou, como começou, aonde, mas assim, alguns conseguem chegar em um certo consenso dentro dessas discussões que começou no século V. Né? E aí outra discussão que já vem é porque uns falam que foi no Egito, outros falam que foi em alguns países europeus, como na França, por exemplo. E falando da França, existe um termo chamado jeu de paume, que significa que era jogo de palma, porque o tênis antigamente era praticado num campo onde você praticava ele com a bola nas mãos, né? O objetivo é você pegar a bola e jogar para o outro lado com a mão. Tanto é que depois eles começaram a delimitar alguns espaços e começaram a fazer com que esse esporte fosse jogado na parede e a disputa fosse jogo de palma, bola na parede, parecido com o squash que a gente tem hoje, só que com a raquete, né? Só que antigamente era feito com as mãos, né? A quem é atribuído mais ou menos aí de quem pode ter sido o inventor desse esporte, porque isso também é uma outra discussão, não se bateu o martelo sobre isso. Vou ler o nome dele aqui, é Walter Wingfield, né? Walter Wingfield, em 1873, ele deu o nome de Spear Stick, o nome desse invento dele, né, desse esporte que ele criou. E aí ele começou a criar algumas regras também, né, manuscritas, e ele, uma forma de comercializar, além de criar a regra escrita à mão, ele começou a vender esses manuscritos dele, começou a vender alguns kits, botando raquete já no jogo, em alguns lugares, rede, bola, e começou a dar um padrão ao tênis, né, o tênis de quadra, né, que foi o que a gente viu. Bem, ao longo dos anos, lá no século XVI, esse esporte continuou na sua evolução, e aí chegou na nobreza. Quando chegou na nobreza europeia, eles começaram a delimitar o espaço, né? Começaram a jogar num espaço retangular, começaram a fazer marcações no chão, colocar a rede, e com a luva ainda, eles começaram a ter como objetivo jogar a bola por cima dessa rede, do outro lado, né, na quadra adversária, de uma forma que o adversário não conseguisse mandar de volta para você. Ou seja, com a luva na mão, bolinha, você jogava a bola, o adversário rebatia quando conseguia, e o objetivo era cair num ponto da quadra onde o adversário não conseguia jogar ela de volta, né? E aí, com o passar do tempo, com a evolução, começaram a incluir de novo a questão da raquete, né, para os atletas, e em 1800, deixa eu ler aqui esse período que é importante para não fugir dos detalhes para vocês, em 1873 escreveram sim uma regra mais padronizada e mais qualificada sobre o tênis. Em 1877 surgiu o primeiro torneio, um dos mais famosos, um grande slam, que é o torneio de Wimbledon, né, que a gente tem até hoje nos grandes slams, aquele torneio em quadra de grama, né, surgiu em 1877 o primeiro torneio de Wimbledon, né, e como eu falei, né, um torneio charmoso que existe até hoje. Os atletas jogam todos de branco, né, você pode ver essa diferença entre os torneios. E em 81 os Estados Unidos também entraram dentro dessa questão de criar um torneio. Criou-se em 1881 o US Open masculino e em 1887 o US Open feminino, né? Começou a difundir mais isso aí, a crescer pelo mundo inteiro. Em 1924 foi criada a Federação Internacional de Tênis, e também uma outra alteração que veio na regra foi a questão do tie break,
né, que usou basicamente as regras que já existiam e acrescentando a questão do tie-break, que é uma que a gente também tem até hoje no tênis atual. Eu vou me prender um pouco mais sobre regras, sobre termos em outros vídeos para vocês também. Primeiro eu queria dar um parâmetro para vocês, um panorama mais amplo, né, sobre a história do tênis, e depois eu vou trazer outros vídeos aqui para vocês sobre como o tênis chegou no Brasil, grandes tenistas que já passaram pelo nosso país e muito mais. Se você seguir aqui esse quadro Winner, playlist Winner, vai estar sempre um vídeo de tênis aqui, e você me seguir aqui no canal também. Deixe seu like, compartilha para todo mundo, ativa o sininho, se inscreva aqui no canal Robson Abreu Esportes. Isso vai me ajudar muito a promover o canal para outras pessoas e também a trazer sempre novos conteúdos que você vê aqui nesse canal. Beleza? Siga então o Robson Abreu Esportes e acompanhe a página aqui, o quadro Winner, tudo sobre o melhor do tênis mundial. Aquele abraço, eu fui!